Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, direto da TC Multimídia, sob a direção do meu querido amigo Lucimar Faria. Mais um programa Boas Novas no seu segundo ano de existência. Quero louvar a Deus, agradecer pelos nossos patrocinadores, a QS Seguros e a sanduicheria Medmax, que têm sido parceiros no projeto Boas Novas, de implantação da Igreja Boas Novas e o programa Boas Novas. E também os nossos irmãos, seus nomes virão aí nos créditos finais. Deus abençoe, em nome de Jesus, aos nossos patrocinadores. Queridos, nós temos feito uma série de exposições no Sermão do Monte. Hoje nós vamos expor o versículo de número 11 e o versículo de número 12, fechando assim acerca das bem-aventuranças. Portanto, vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 1 até o verso de número 12. Diz assim as Escrituras: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Louvado seja Deus pela bondade, pela misericórdia do Senhor, de nos dar a sua palavra. Vamos orar, pedindo a Deus em Cristo Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento, nos dê iluminação na sua palavra, e que as palavras sejam edificantes para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor amado, nesta oportunidade, por estarmos em mais um programa Boas Novas. Meu Deus, a minha oração e gratidão, que apesar das dores, das lutas, das batalhas da vida, o Senhor, meu Deus, tem nos sustentado, e o nosso programa está no seu segundo ano de existência. Ó Deus, a minha oração, que o Senhor, meu Deus e Pai, continue a edificar as vidas, continue, meu Deus e Pai, a manifestar a Tua graça, Teu poder, Senhor, e a Tua misericórdia através da Tua palavra, consolando, sustentando, edificando todas as vidas. E, Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Ó Deus, como eu sempre peço nas minhas orações, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estranhamente, nós somos impactados quando nós somos atingidos por calúnias, ou por injúrias, ou por difamação, mesmo fazendo o bem às pessoas, mesmo cuidando de pessoas, visitando pessoas, alimentando pessoas, ajudando pessoas, aconselhando pessoas, mas estranhamente a gente passa por lutas, tribulações
e aflições. E aí nós paramos muitas vezes e perguntamos: por que essas coisas acontecem comigo? Por que essas coisas acontecem com pessoas que querem fazer o bem, que querem ajudar as pessoas, que querem demonstrar amor, compaixão, graça, misericórdia? Por que aquelas pessoas que olham para as outras com o olhar de Jesus, de compadecimento, de compaixão, e tentam ajudar o próximo, sofrem calúnias, perseguições, injúrias? Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, e é importante que nós façamos esta reflexão, a vida de Jesus foi amar, compadecer, abraçar, ser fonte de alegria, de consolo, de compaixão. Mas mesmo assim, Jesus Cristo foi incompreendido, Jesus foi caluniado, Jesus foi ultrajado. Mas Jesus Cristo cumpriu o seu papel, o seu propósito de, como enviado de Deus, a vir ao mundo para resgatar os filhos, os eleitos de Deus dos seus pecados, trazer libertação e demonstrar amor, graça e misericórdia de Deus, conforme a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Jesus Cristo cumprir esse papel, cumprir essa missão, ele sofreu amando, ele padeceu cuidando de pessoas. Mas nós então olhamos para as nossas vidas neste momento, na circunstância e situação, então precisamos olhar para Jesus Cristo como nosso modelo de amor, de graça, misericórdia, compaixão, mas também olharmos para Jesus como um modelo daquele que padeceu e sofreu. Portanto, eu quero expor a palavra de Deus nesses 2 versículos do Sermão do Monte, com o tema perseguição e recompensa. Mas o meu primeiro argumento é que por causa de Jesus sofremos perseguição, injúria e mentiras. Percebam o que diz o texto: bem-aventurados são vocês quando por minha causa. Portanto, Jesus está dizendo que andar com Ele, obedecê-lo, segui-lo, ter um relacionamento com Jesus, ter uma união mística com Jesus, a ser chamado de discípulo de Jesus, é sinônimo, é significado de dor, luta, sofrimentos, injúrias, calúnias. Mas vamos então destrinchar o que vem a significar estas palavras. Tem o significado de desgraçar, insultar, culpar e suposições incorretas. Em Mateus, no capítulo 11, versículo de número 20, Jesus Cristo, quando fala acerca da incredulidade, ele diz: então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. E Jesus Cristo, então, queridos, estava naquele momento curando pessoas, mas por causa da incredulidade. Jesus não fez ali muitos milagres. E as pessoas, então, tinham o coração endurecido e se voltavam contra Jesus Cristo. Jesus Cristo também, quando estava na cruz, aquelas pessoas que estavam com Jesus, então esse é o significado que eu quero dar acerca do insulto, como Jesus Cristo estava na cruz. Quando ele estava na cruz, em Marcos 15, verso 32, vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz, e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. O apóstolo Pedro, falando desse mesmo assunto, dessa mesma palavra de insulto, conforme a versão que eu li, do versículo 11, tem o significado nesse texto o seguinte: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Mas eu quero colocar então, queridos, que este texto, essa palavra insulto, ela pode ter 3 significados dentro desse contexto.
A primeira ideia que significa, ou traz a ideia e pensamento, é pessoas que são desprezadas. O insulto tem a ver também com chacotas e apelidos jocosos, apelidos maliciosos, tem a ver com aquelas chacotas, com aquelas brincadeiras que as pessoas fazem com aquele que tem um palavrear diferente, uma ação diferente, uma atitude diferente, uma postura diferente. Muitas vezes são tratados como pessoas que não têm cultura, pessoa que uma expressão usada que a religião é o ópio do povo. Isso é uma crítica, isso é uma colocação maliciosa e jocosa. Mas enfim, o segundo significado desse contexto tem a ver com a perseguição em geral, ou seja, aquelas pessoas que são perseguidas, conforme o texto está dizendo, por serem discípulos ou discípulas de Jesus, por amar como Jesus amou, por não voltarem ira contra a própria ira, ou como a palavra de Deus disse, dá a face àquele que te fere, ou se pedir uma túnica, a tua túnica, dele as duas. Entendam isso, queridos, que Jesus Cristo está propondo algo diferente, então isso pode redundar em perseguição. Ainda, calúnias deliberadas, como as que foram espalhadas nos 2 primeiros séculos. Por exemplo, havia uma festa chamada Festa Ágape, ou Festa do Amor, onde as pessoas se reuniam para festejar, principalmente no primeiro domingo, primeiro dia da semana, melhor dizendo, no domingo. Ali havia uma festa, as pessoas levavam seus alimentos, ali havia uma comunhão, e as pessoas diziam, os maliciosos diziam que ali eram praticadas orgias. É uma figura também desse período, uma cruz, e na cruz tem uma pessoa pregada na cruz, metade humano e com a cabeça de burro, com a cabeça de um animal, com a cabeça de um asno. E aí tem um senhor, um moço, uma figura, um moço então de joelhos, fazendo oração. E aí o texto diz, Alexêmenos adora a Deus. E os cristãos do primeiro século, desses 2 primeiros séculos, eram tidos como incultos, como pessoas da ralé. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria, mas nós pregamos a loucura da cruz, porque para uns é vergonha e para outros é loucura. Para uns é escândalo, que é judeus, e para outros é loucura. Mas, claramente, então, queridos, esse conjunto de palavras, esse conjunto traz a ideia, então, de que por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus, sofremos perseguição, injúrias e mentiras, em um mundo, em um contexto claro de uma oposição contra aqueles que são servos, ou que são discípulos, ou que obedecem os preceitos de Jesus Cristo. O meu segundo argumento nesse texto é que, assim como Jesus sofreu perseguições e calúnias, nós não estamos isentos. Jesus Cristo, por exemplo, em João capítulo 15, verso 20, verso 21, Jesus diz o seguinte: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhe fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus também foi acusado de ter demônios. Por exemplo, em Evangelho de João, capítulo 8, verso 48, eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus, quando fala acerca do bom pastor,
no Evangelho de João também, no capítulo 10, verso 20, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? E para terminarmos aqui esse argumento, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 23 diz: quando foi insultado, não respondeu com insultos, quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua presença em Deus, o justo juiz. E qual que é a nossa postura e atitude, conforme 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, é o seguinte: temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Portanto, meus queridos, Jesus Cristo, ele nos alerta, porque ele mesmo sofreu na pele a perseguição, a calúnia, a injúria. Lembra quando Jesus Cristo ele está diante de Pilatos, ele faz perguntas para Jesus, Pilatos faz perguntas a Jesus, e Jesus não responde, e Pilatos então vem admirar-se, e aí Pilatos diz que sabia que Jesus Cristo havia sido levado ali por inveja. O sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os fariseus levaram testemunhas falsas para acusarem Jesus, mas o seu testemunho não se sustentava porque era contraditório. Meu terceiro e último argumento, antes de nós irmos para as aplicações, é que as recompensas são dons da graça. Jesus Cristo, ao falar dessa doutrina das recompensas, as recompensas de Jesus não é mercenária de modo algum. Jesus não está dizendo, façam isso, receberá a recompensa, mas Jesus está dizendo, mantenha certa disposição, postura, obediência, e isto lhe trará felicidades nesta vida e na outra. Eu digo para você, meu querido, minha querida, que mesmo estando em lutas ou sendo perseguidos, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados. Mas como nós podemos terminar o nosso programa nesta oportunidade? Eu quero deixar para mim e para você algumas aplicações. A primeira, as recompensas oferecidas por Jesus ao justo são apenas o resultado inevitável da bondade de Deus num mundo governado por Deus, porque Deus é bom, ou governado por um Deus bom. Percebam isso então, meus queridos. As recompensas oferecidas por Jesus aos justos é o resultado inevitável em um mundo governado por um Deus bom. Portanto, Deus é a fonte de toda recompensa. Deus é a fonte de amor, de graça, misericórdia, e Ele nos concede estas bênçãos de sermos recompensados. Mas eu quero continuar dizendo, queridos, em segundo lugar, a nossa aplicação, quando pomos os outros em primeiro lugar, somos os primeiros beneficiados. É difícil nós termos esta postura, porque muitas vezes o mundo espera, as pessoas agem querendo ter a primazia, eu primeiro, mas Jesus Cristo colocou as pessoas em primeiro lugar. Meu terceiro e última aplicação, Jesus promete uma recompensa aos que lhe obedecem, sem pensar em recompensa. Percebam que Jesus promete uma recompensa aos que lhe obedecem, sem pensar em recompensa. Ou seja, viva a sua vida no dia a dia, com lutas, dores e sofrimentos. Não se preocupe. Quando você é ultrajado, quando você é caluniado, quando as pessoas dizem mentiras a seu respeito, mesmo elas sabendo que você é uma pessoa reta, justa e verdadeira. Elas querem ser o que você é e elas não conseguem. E elas tentam projetar em você o que de fato elas são. Elas querem atribuir culpa a você, culpa que elas têm. Eles querem atribuir atos e ações em você que eles praticam. Esses atos e ações que eles praticam, mas querem atribuir a você. Quanto a você, tenha certeza da recompensa gloriosa que Deus em Cristo Jesus vai te dar naquele dia. Portanto, meu querido, minha querida,
lembre-se da vida de Jesus Cristo. Jesus compreendeu, mas não foi compreendido. Jesus amou, mas não foi amado. Jesus cuidou, mas não foi cuidado. Mas eu quero te encorajar. O caminho de Jesus é um caminho estreito, é um caminho árduo, difícil, cheio de pedras e espinhos, mas é o caminho glorioso. Deus abençoe a sua vida, Deus sustente a sua fé, Deus sustente a sua vida, trazendo ao seu coração esperança, gozo e contentamento, sabendo que Deus em Cristo Jesus enviou o Espírito Santo dele para guardar a sua vida em qualquer situação e circunstância. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos ministrando a Tua Palavra. Ó Deus, através da Goiás é Mais TV, programa produzido pela TC Multimídia. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, ministre aos corações a Tua gloriosa, santa e bendita palavra. Ó Deus, eu quero entregar os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus queridos, as minhas queridas nas Tuas mãos. Rogar ao Deus que o Senhor abençoe cada alma, cada pessoa que tem assistido o programa, abençoe as suas famílias, nas suas dores, lutas, provações, nas angústias, nas aflições da alma, do seu coração, que elas descansem no Senhor, pois o Senhor é o Deus que se assenta no glorioso trono, mas é o Deus que está com o contrito, com o abatido, para vivificar o coração do contrito e do abatido. Ó Deus, a minha oração é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está à destra do Senhor, meu Deus, a interceder por nós e que um dia voltará para nos levar para estar para sempre com Ele. É em nome dEle que oramos. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sempre peço a você, quando você receber o link do nosso programa, que você possa curtir, porque quando você curte, o algoritmo do YouTube vai transmitir para mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir o programa, e o YouTube vai entender que o nosso programa também é relevante para a vida dela. Mas se você também possa comentar, eu vou responder para você, vou orar por você, vou colocar você diante de Deus em oração, e também compartilhe para que mais pessoas possam assistir o programa. Se inscreva também no nosso canal, vamos fortalecer o canal da Goiás é Mais TV. E a Goiás é Mais TV também lançou uma novidade, está aí abaixo o aplicativo da Goiás é Mais TV, para você assistir o programa Boas Novas, o culto da igreja Boas Novas, também os demais programas da Goiás é Mais TV, aonde você quiser, a hora que você quiser. Muito obrigado, venha para o time da Goiás é Mais TV. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, graça e paz, sou o pastor Hamilton Silva, apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.